Bem, olá moçada, nós vamos começar a ver a pesquisa sobre as diferenças culturais de pensamento que o Luria e Vygotsky elaboraram juntos. O Vygotsky não chegou de ir, né, em duas expedições na Ásia Central. O Luria conta que na época que eles fizeram essa pesquisa, eles já se davam conta que já havia muita investigação sobre as diferenças culturais de pensamento. Pessoas de culturas diferentes pensam da mesma maneira. Então, eles queriam fazer, né, eles também se davam conta que as pesquisas que existiam não tinham uma metodologia adequada para entender essa questão. O Luria descreve bem o que tinha na época sobre as diferenças culturais de pensamento, como que isso era abordado. Então, eu tenho aqui 3 produtos, né, resultantes dessa pesquisa. O primeiro é esse aqui, Vygotsky e Luria, a história do comportamento, o macaco primitivo e a criança. Esses são os artigos que eles publicaram quando essa pesquisa quando encerrou a pesquisa. Eles já estavam caindo em desgraça política, porque o Vygotsky criticava a psicologia que se fazia copiando e colando Marx. Ele falava que o que lhe interessava de Marx era o método, né? Você elaborar um método de acordo com o seu objeto de pesquisa, e ele já estava caindo em desgraça com os poderosos lá da época, e ele acaba recebendo essas publicações deles recebem críticas e eles abandonam essa pesquisa, esquecem essa pesquisa. Aí no livro Desenvolvimento Cognitivo, que tem o prefácio do Michael Cole, que está aí desde o prefácio, o livro, né, está inteirinho escaneado para vocês. O Michael Cole vai contar que o Michael Cole é um americano que foi orientando de doutorado do Luria lá em Moscou. E daí o Luria começa a falar para o Michael Cole: você tem que ler Vygotsky, o Vygotsky é um gênio, todo o meu projeto de trabalho foi tentando dar conta do projeto do Vygotsky. Ele era um gênio, você tem que ler. O Michael Cole pegava, eram escritos de 40 anos, né, sem organização, porque Vygotsky escreve freneticamente, ele sabia que ia morrer, né? Os últimos 10 anos dele foi lutando, né, entre a vida e a morte contra a tuberculose. Então ele escrevia freneticamente, não tinha uma organização, né, acabada nos textos dele. E o Michael Cole não via sentido, né? E quando o Michael Cole vai entendendo, né, o Luria vai explicando, ele começa a ler Vygotsky, ele começa a entender que realmente o Luria tinha razão, que o Vygotsky era um gênio. Então, é o Michael Cole, inclusive, que traz a obra do Vygotsky para o Ocidente, né, que publica, que faz com que se publique as primeiras obras do Vygotsky. Mas foram publicados nos Estados Unidos e tirando tudo que era de Marx, né? Por causa da questão ideológica. Enfim, esse livro aqui trata o Luria, quando o Luria conta da pesquisa, o Michael Cole fala: escreva um artigo, e o Luria escreve um artigo contando a pesquisa, isso 40 anos depois, já nos anos 70. E o Michael Cole, esse artigo faz muito sucesso, as pessoas gostam muito, e o Michael Cole provoca o Luria para que escreva a história da pesquisa toda. Então, o Luria vai escrever, né, esse livro, esse precioso livro.
em que ele conta essa pesquisa de uma forma muito didática, né? É claro que parece difícil de ler, porque ele tem essa escrita dialética, né? Ele fala, olha, naquele tempo fulano já pensava isso sobre a percepção, e ele pensava assim, assim, assado. A gente foi estudar, aí você fala, então é isso a percepção. Aí ele fala, mas depois tem né, os postulados de Cicrano, e por fim a gente acha. Então, assim, sempre no texto tem um movimento dialético, né? E a gente tem que ter consciência disso quando lê o texto do Luria. Então, no prefácio, o Michael Coe conta e os capítulos do livro são as funções psicológicas superiores. Porque, assim, como é que eles iam estudar diferenças culturais de pensamento, sendo o pensamento alguma coisa tão complexa, né? Como é que eles podiam fazer essa pesquisa comparativa entre diferentes culturas sobre diferenças culturais de pensamento? Então, eles, né, o Vygotsky falou, nós temos que eleger categorias de análise para essa pesquisa, né? Quais foram as categorias de análise eleitas para essa pesquisa? Ora, foram as funções psicológicas superiores. O que são as funções psicológicas superiores? Todas aquelas funções que foram desenvolvidas após o aparecimento da linguagem, né? Todas essas funções, a memória, o raciocínio, a abstração, não são inatas. Nós não nascemos com elas, né? Elas foram desenvolvidas ao longo da história da nossa espécie e são desenvolvidas ao longo da nossa história de vida. Ou seja, elas têm uma história de desenvolvimento filogenético, né? Ao longo da história da espécie humana, e ontogenético, né? Tem pessoas que não conseguem pensar abstratamente. Ontogenético ao longo da história de cada indivíduo, desde o nascimento, né, até o momento atual da vida do sujeito, né? O desenvolvimento ontogenético do ser, daquele sujeito, daquele indivíduo. Então, a Rússia, que se transformaria na União Soviética, né? na União das Repúblicas Soviéticas Russas, passava por um momento de transformação. Eu já falei para vocês que eles tinham anexado territórios, e esses países anexados, alguns eram muito atrasados, né? O Luria vai explicar que alguns chegavam a 99% de analfabetismo, né? Então, a Revolução, né, os primeiros anos de governo da Revolução, eles tinham o plano de avançar 50 anos. Em 1921, surge um plano de governo que chamava NEP, Nova Política Econômica, que era um plano de avançar 50 anos em 5, e realmente eles avançaram, né? Então, alfabetizar a população e trabalho coletivo, isso bem comunista, né? Trabalho coletivo, né? Um planejamento de trabalho coletivo, que o trabalho fosse realizado coletivamente, as lavouras, né? Na área rural, coletivizar o trabalho na área rural. Então, nesses territórios que eles escolheram, a gente não vai fazer nenhuma discussão ideológica aqui, não nos cabe, né? Até porque acho que o que interessa para nós é a questão da educação, né? Porque eles vão comprovar como a educação transforma, né? Como que a educação produz essas funções psicológicas superiores. Então, eles escolhem, bom, não dá para a gente comparar o pensamento é muito complexo. Vamos estudar as funções psicológicas superiores.
Quais são as funções psicológicas superiores que eles estudaram? São essas funções que estão descritas nos capítulos do livro, né? A percepção, a generalização e abstração, dedução e inferência, raciocínio e solução de problemas, imaginação, autoanálise e autoconsciência. E na conclusão ele vai falar, olha, gente, realmente a escola, né, a escolarização promove, né, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, a abstração. Existem funções psicológicas superiores que não aparecem nas sociedades ágrafas, né, nas sociedades que não têm escrita, nas sociedades que são só orais, né, que não têm escrita desenvolvida, que não escrevem, né, não tem esse pensamento simbólico. Nessas comunidades, ele traz aqui, né, nos capítulos, a demonstração de como essas pessoas não alcançam o pensamento abstrato, elas ficam num pensamento concreto. E ele vai desenvolver, então, contar, então, como é que eles fizeram a pesquisa, né, a pesquisa transcultural. Pesquisa sobre as diferenças culturais do pensamento. E nós vamos passar 4 semanas estudando essa pesquisa. Então, ele conta, então o livro tem o prefácio do Michael Cole, né, ele fala sobre a evolução sociohistórica da mente, né, ele fala que a psicologia soviética já entendia que a consciência é a forma mais elevada de reflexo da realidade, né? Porque lembram que era só reflexologia na época, né? E daí ele vai descrever a situação da pesquisa, né? Nesses em povoados distantes da Quirquízia e do Uzbequistão, né? Em que existiam essas comunidades ainda assim ágrafas, né, que não desenvolveram a escrita, e eles pretendiam fazer uma análise da formação sócio-histórica dos processos mentais, né, como é que se formam os processos mentais, né. Então, ele, por conta disso, ele fala que essa pesquisa, inclusive, é comparativa, porque eles foram, quando começou a escolarização, né, quando começa o processo de escolarização e implantação do trabalho coletivo, e ele volta depois e repete as questões, né, com as pessoas que tinha entrevistado alguns anos antes, 5 anos antes. E essas pessoas já apresentavam, já tinham sido escolarizadas, já pensavam como as pessoas escolarizadas, já pensavam abstratamente, já pensavam conceitualmente, né? Antes elas não conseguiam pensar conceitualmente, como a gente vai ver no decorrer da pesquisa. Então, eu aconselho que leiam o livro desde o prólogo para entender como que a pesquisa foi, a situação da pesquisa e como que ela foi organizada, porque o Luria traz aqui de forma muito clara como que a pesquisa foi organizada, né? Os grupos que eles elegeram para a pesquisa, né? Eles elegeram 5 grupos, nenhum desses grupos tinha nenhuma educação superior, né? Mesmo assim, eram grupos muito diferentes em suas atividades práticas, modos de comunicação e perfis culturais. Os indivíduos observados faziam parte dos seguintes grupos: mulheres que viviam no escárnio, em vilarejos afastados, analfabetas e sem nenhum envolvimento em atividade social moderna. Então, eram mulheres, inclusive, eram bordadeiras, essas mulheres eram bordadeiras, e as entrevistas tiveram que ser realizadas por mulheres, tinha uma questão religiosa muçulmana muito forte,
elas viviam só com mulheres, né? E só mulheres podiam entrar nos alojamentos dessas mulheres. Então, as entrevistas, inclusive, foram feitas por mulheres, né? As mulheres Iscari. Os camponeses que viviam em lugares afastados, mantendo uma economia individualista, analfabetos e que não participavam de nenhum tipo de trabalho socializado. Vejam que a questão do trabalho socializado é muito importante para o Lula. Mulheres que frequentavam cursos de curta duração para trabalhos em creches, também não haviam recebido educação formal e quase nenhum treino em alfabetização. Trabalhadores de fazendas coletivas, né, os corpós, e jovens que haviam feito cursos rápidos. Mulheres estudantes admitidas em escolas como professoras após 2 ou 3 anos de estudos. Olha, gente, que coisa precária. Suas qualificações escolares eram de nível bem baixo. E então, esses eram os 5 grupos que eles vão trabalhar, né? O método de pesquisa não podia se limitar à observação simples, então eles, por exemplo, para os camponeses, eles chamavam para o chá, sempre em grupo, né, faziam as perguntas, quando eles não entendiam, eles faziam a pergunta de outra forma, tentava esclarecer, tentava fazer com que a pessoa compreendesse, era uma coisa bem educativa, né? Eles usavam situações de adivinhas, né, que as pessoas da região gostavam. Quem aplicava as perguntas não tomava anotações, o outro grupo que anotava, né, sempre faziam essa aproximação, tomar um chá, ter uma conversa, estabelecer um clima amistoso para que se fizesse pesquisa, né? Ele fala, sempre tinham o cuidado de evitar apresentações apressadas ou mal preparadas do material dos testes. Todos os testes foram elaborados por eles, né? Então, as sessões começavam por longas conversas, às vezes repetidas com os indivíduos, na atmosfera tranquila de uma casa de chá, né, onde os moradores dos vilarejos passavam a maior parte do tempo livre. Então, assim, tudo muito cuidado, né? E aí eles vão pesquisar as funções psicológicas superiores. Então, essa é a situação da pesquisa que está descrita no primeiro capítulo do livro. No primeiro capítulo do livro. O segundo capítulo já é a percepção.